Mas e aí, a coisa de artista, como é que foi? Você, natural, eles te empurraram, como é que é? Acho que tua mãe te puxou, né? Não, eles me botavam no milho se eu não cantasse. Você nasceu cantando, porque, pô, pai é Ivan Lins. Mas às vezes você tem o seu pai, é Ivan Lins. Canta, a música já estava em casa, com certeza. Sua mãe, Lucinha Lins, canta pra cacete também. Maravilhosa, que aliás, eles se conheceram cantando, né? Numa casa ali na Tijuca. Na Tijuca, exatamente. Isso, que eu lembro que a sua mãe me falou. Na Jaceguai 27. Exatamente, que ela contou aqui, que isso tudo é uma história. Depois assistam aí uma entrevista também com a Lucinha Lins, maravilhosa. Exatamente. Um beijo pra ela, amo essa família. E tinha isso, tinha muita música em casa, né? Muita arte em casa. E a coisa da música, pra mim, foi muito natural. Já dedilhava no piano quando eu era criança. Mas você estudou ou foi autodidata? Estudei também. Também estudei. Também fiz aula, tive professor, tal, professora. Primeiro foi uma professora de piano. Depois eu fiz a escola de música do Antônio Adolfo. Foi um dos primeiros alunos, ele tinha acabado de abrir. Famosa, exatamente. Muita gente se formou lá. Muita gente. E aí foi quando, um pouco mais tarde, entrou nas nossas vidas o Cláudio Tovar. Pois é, Tovarito. Que trouxe para nós o teatro. Que legal. O universo do teatro. Os Dizzy Croquettes, naquela época, bombando, né? Sim, exatamente. Anos 70, que é a nossa infância, justamente. Anos 70 ali. E o Dizzy Croquettes naquele auge. O Dizzy Croquettes que chegou a fazer muito sucesso na França. Fora. E aí depois a minha mãe e o Tovar fizeram um espetáculo juntos, no começo dos anos 80, que fez muito sucesso, chamado Sempre, Sempre Mais. E depois, com o Tovar já casado com a minha mãe, eles inventaram um musical familiar. Chamava-se Sapatinho de Cristal. Sim. Uma história eterna. Que tem uma trilha incrível. Aliás, vale remontar essa peça, porque tem uma trilha incrível, porque as letras eram do Paulinho Mendonça, né? Que é um dos sócios do Canal Brasil, né? Poeta, letrista dos Secos e Molhados, um artista incrível, Paulinho. E eram as letras dele, e a minha mãe foi distribuindo música para um monte de gente fazer a música. Então tem música do meu pai, do Oswaldo Montenegro, do Geraldinho Carneiro, que barato, do Billy Blanco Jr. Pô, que preciosidade, cara. A trilha é incrível. A trilha dessa peça é incrível. Da Fátima Guedes. Enfim, a trilha é incrível. A trilha é incrível. E ali eu pisei pela primeira vez no palco. Eu tinha 11 anos de idade. Sapatinho de Cristal. Fazia o príncipe. Já começou, né? Essa vida de príncipe, né? Ai, meu Deus. Porque galã é assim, né? Já começa, desde criança já é príncipe, né? Isso. Não me chamaram pra fazer o sapo. Né? Não. Você já caiu de príncipe. Já caí de príncipe. E aí, aí você começou ali. Aí ali o bichinho do teatro mordeu, né? A gente era um infantil que fez muito sucesso. A gente chegou a fazer temporada em São Paulo. Foi no Carlos Gomes aqui? Não, aqui era no Teatro da Lagoa, que é um teatro que não existe mais. Sim, Teatro da Lagoa. Era atrás do Gato Pardo ali. Exatamente, exatamente. E depois... Também não existe mais. Também não existe mais. E depois a gente ainda chegou a fazer São Paulo. Uma peça que ficou 1 ano em cartaz. Cara, fez muito sucesso. As peças ficavam, né? Fez muito para infantil. E sem patrocínio, né? Era com patrocínio? Não tinha, nessa época não tinha. Era tudo produção. Tudo sai fazendo e vê o que chama que as pessoas, vamos lá, percentual para todo mundo. Produzir era mais barato também, né? Hoje em dia produzir ficou muito caro. Porque os teatros são caríssimos. Teatro, equipamento, né? Equipamento, aluguel. E profissionalizou muito, né? Exatamente, assim, exatamente. Naquela época tinha microfone já, os musicais? Microfone de fio. De bastão, claro. De bastão e de fio ainda. De fio, nem verdade. Nem era sem fio ainda. Mas já era um equipamento caro, né? Era caro. Então a gente fazia o texto de teatro mesmo, no peito, e na hora de cantar, puxava o microfone, que ficava... Acho que ficava num canto ali, a gente pegava o microfone e cantava no microfone. É bem isso mesmo. Como funcionava o teatro antigamente. Exatamente. Né? A gente fazia os primórdios do musical. Os primórdios do musical. Pelo menos desse musical mais tecnológico, né? Digamos assim, né? E aí, qual foi o próximo trabalho depois disso? Eu ainda fiz no ano seguinte um outro musical que era infantil, que era o era o Verde que Te Quero Ver. Porra, foi um maior sucesso também. Que também foi um sucesso televisivo. Foi Isso, um programa... teve especial do
do Vanucci, não é? Isso, exatamente. Sim, Foi um sim. dos especiais do Vanucci, com músicas do Paulinho Tapajós e Edmundo Soto, Sim. que eram compositores bem famosos na época. E teve depois um musicalzinho para teatro que eu participei. Sabe quem fazia esse musical? O Maurício Matar. Maurício fazia esse musical e ele saiu exatamente para fazer a primeira novela dele, que foi Roque Santeiro. Que ele estourou em Roque Santeiro. Foi. E ele saiu da peça, o Rony Vilela que entrou no lugar dele. Oh, Rony. E eu convivendo com essa gente, eu tinha 12, 13 anos, comecei a conviver com essa galera. Eles são uma geração acima da gente, né? Assim, Exatamente, tipo, exatamente, acima da 10 gente. anos, né? Uma geração... Exatamente. Que maravilha, Maurício fazia. Maurício E fazia. aí logo saiu, foi fazer o... Foi fazer o Roque Santeiro e dali a carreira dele deslanchou. E aí você voltou... Aí eu ainda era criança, Sim, né? ainda- Aí não teve mais outra peça. Aí eu ainda estudava música. Nessa altura eu era estudante de música também, né? Ainda no colégio também. E me lembro numa das escolas pela qual eu passei, começar a ter uma aula de teatro também. Eu tinha uns 16 anos. Foi o meu primeiro professor de teatro, o Máriozinho Teles. Um cara daqui de teatro aqui do Rio, que faleceu já também, mas um cara importante para minha vida. E a gente passou 6 meses estudando Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma peça do Shakespeare que eu sei de trás para frente. Que barato. Eu conheço muito, porque a gente estudou durante 6 meses, ensaiava e tal. E no final das contas, aí a minha família se mudou para São Paulo. Eu morei em São Paulo entre os 16 e os 18 anos. E aí acabou que eu não participei da montagem da peça. Pô, sacanagem. Você estudou 6 meses e não participou. Aquele textozinho fácil, cara, né? Felipe, é um texto difícil, né? Um texto sempre é difícil, Sempre, porque fazê-lo né? coloquial é que é o difícil. O desafio, né? O desafio. Inclusive algumas muito pessoas... ensaio mesmo. Muito ensaio. E boa embocadura, porque tem que ser bom. Mas a gente era novo eu também. Sei, tinha esse compromisso era muito mais um estudo do que isso vai virar uma peça, não vai virar. Entendi. Acho até que eles acabaram nem montando a peça. Mas... Acabou que nem montou, então você não também. Não foi de todo mal, né? Mas foi uma experiência muito interessante. E ali eu já fiquei com a coisa do teatro, voltei a falar, porra, muito legal. Quando eu voltei para o Rio, com 18 para 19, eu entrei no tablado. Aí dali foi. Fazer aula com quem lá? Fiz aula primeiro com a Bia Junqueira. Também fiz. E depois com o Bernardo Jablonski. Que grande Jablonski, cara. Sim. Grande mestre. Aprendi muito com o Jablonski. E aí dali, a essa altura ainda estudando. Aí engraçado, né? Porque eu também não sabia direito o que ia ser. Fiz vestibular para publicidade e propaganda. Comunicação social, passei na UFRJ, que eu era bom aluno, então eu passava. Pô, que bom, você era um bom aluno. Bom aluno. Eu era sempre mediano. Tua mulher sabe disso. A Xandoca sabe que me deu muita cola. Colei muito da Xandoca. Eu passei muita cola também. Ah, você passou? Passei. Eu não era desse, né? Eu era dos que recebia, né? Cara, muito engraçado. A Xandoca já passou cada coisa comigo, cara. Né? Tadinha, aquelas que a gente estudou na mesma turma, né? Sim. A vida inteira, desde a terceira, segunda série primária até o terceiro científico na época, né? Então foi infância e adolescência toda ali na mesma turma. Que coisa, né?